Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Data Stories, um podcast on the go feito para a comunidade de insights, marketing e inovação no Brasil. Eu sou o Diogo, hoje aqui um host diferente do time de marketing, apresentando um episódio especial. A gente está novamente aí participando do IIX Europe, dessa vez acontecendo em Amsterdã, e o João Calixto, nosso CEO, e o Fred, nosso CPO, que vocês já estão acostumados a ver aqui como hosts, estão lá para contar um pouco do que a gente tem construído aqui no On The Go, ver um pouco do que está acontecendo no mercado de insights e, acima de tudo, representar aí o Brasil nessa frente de inovação e insights. Então, galera, vocês já conhecem como é feito o Data Stories, sejam muito bem-vindos como entrevistados dessa vez. Valeu, Diogão. Obrigado por fazer essa conexão Brasil-Amsterdã. Acho que o primeiro ponto, você já acabou de ganhar uma nova função, será o host do Data Stories, uma apresentação muito melhor que a nossa. Para quem não sabe, o Diogo por trás de toda essa ideia, por todos os episódios, é o cara que fez acontecer, é podcaster também, então acho que essa introdução foi boa, a gente vai conversar sobre o assunto depois. Ótimo. Mas bora lá. Estamos na Holanda, Fred? Estamos em Amsterdã, felizes, fechando um evento aqui no segundo dia, fizemos uma apresentação ontem, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo dela. E cara, em linhas gerais, acho que, não sei o que tu acha, assim, mas eu gosto muito do evento europeu, A gente já participou da versão americana, da versão Latam, mas o evento europeu, ele tem um cunho de troca intelectual, assim, muito interessante, assim. Eu acho que as pessoas, elas entram com profundidade, acho que nos grandes temas, eu acho que ele não é nem tanto comercial e nem tanto apresentação só de metodologias, assim, mas é um ponto que vai muito a fundo assim, na discussão dos temas que estão acontecendo aqui agora dentro do nosso mercado. E um line-up de palestras muito legal. Ontem a gente falou no palco principal, tinha mais de 200, 300 pessoas lá, por aí, Acho que sim. Pela foto estava lotado o auditório. Cara, tava cheio, é um público bem engajado também, é um público que pergunta, um público que acompanha todas as palestras, então foi, nesse sentido, um evento bem legal. Super telão, acho que deu um frio na barriga ali, mas eu acho que a gente representou bem e não só, acho que trazer o Brasil para esse palco, inclusive de novo, a gente teve aqui em 2020 como startup finalista. Acho que foi muito legal trazer a tese para o palco europeu, conversar, ver que, cara, a gente está muito, muito alinhado às discussões. E é isso. Fala um pouquinho da palestra, Fred. Acho que mergulhar no tema, acho que não só a presença nossa, acho que está sendo muito maneira, feliz de estar aqui. Mas conta um pouquinho que a gente levou lá também. Legal. Acho que para quem está ouvindo o podcast, tem interesse no IIX, tem interesse um pouquinho aí no que é o evento Europa, acho que depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema, mas falando da palestra especificamente, é um tema que a gente vem desenvolvendo nos últimos 3 anos como visão do futuro da área de insights, uma área de insights que ela é menos reativa, uma área de insights que ela é menos baseada na ideia de que cada nova pesquisa tem que ser tratada como um projeto e que, na verdade, a gente deveria estar construindo uma inteligência coletiva para a empresa, ou como o João colocou muito bem, a gente deveria construir conhecimento e não só coletar dados. A gente faz isso, obviamente, numa interseção entre tecnologia, jeito de trabalhar e a palavra aí da moda de todos os coaches, de mindset mesmo, mas a gente está falando de uma mudança do modo que os times têm que pensar e dos times como eles têm que estruturar. A tecnologia ela é muito central nesse momento, ela é, na verdade, quem permite que isso aqui seja feito numa escala e com uma governança correta, e é muito legal porque é um tema que a gente já vem falando pelos últimos 3 anos, talvez 2 anos atrás a gente via que ele não ressoava ainda com muitas pessoas, mas quando a gente traz ele para cá, ele começa a se mostrar uma realidade dentro das empresas, ainda muito nascente, ainda muito como uma vontade, um desejo, poucos cases reais disso. Mais legal da nossa palestra e da recepção dela é que a gente mostrou que tem empresas, tal qual a Visa, tal qual a McDonald's, tal qual a Renner, que trabalham com a gente, que estão conseguindo implementar isso no dia a dia. Então não é só um evento de inovação, não é só uma palestra ali
mostrando o futuro, mas mostrando que, cara, essa dimensão desejo e tempo para implementação está cada vez menor. E se a gente tiver a atitude correta, esse tempo menor não causa ansiedade. Na verdade, ele dá essa esperança e ele mostra que é possível fazer. Completamente. É interessante vocês falarem isso, né? O João chegou abrindo, falando que a gente já teve uma participação antes no IIX, e eu queria até trazer um pouco da palestra que vocês deram, mas usando esse recorte também um pouco emocional, né? Porque em 2020 a gente participou lá como startup ali começando, a gente tinha ideia, tinha um sonho. E aí 6 anos depois a gente volta para o palco principal, trazendo uma discussão que está super latente, né? E eu queria entender como foi aí, você mais no nível de sentimento mesmo, como foi essa transição de partir de uma ideia para hoje estar no palco principal e como foi a recepção do público quanto a essa ideia, né, essa tese que a gente apresentou. Diogo, boa pergunta, acho que assim, acho que uma questão de espírito nosso, né, acho que o On The Go, de quando a gente construiu esse produto lá atrás, era para disruptar o mercado, né, o momento era da gente transformar a experiência de pesquisa dos respondentes, né, a gente foi talvez a primeira empresa do mundo a fazer uma pesquisa com chatbot e foi isso que a gente trouxe para cá naquele momento. Naquele momento, muito se falava de digitalização da pesquisa, né, de automações, de melhorar processos, de acelerar processos, dar eficiência para um modus operandi que era extremamente moroso, caro. Então a gente estava muito, naquele momento, discutindo aquele assunto e foi legal, a gente ter atravessar o oceano para vir apresentar uma tese numa empresa brasileira de um negócio que era muito novo naquela época. Foi um super orgulho e fazia muito sentido com aquele momento. Eu acho que a evolução desses últimos 6 anos, de certa forma, a gente conseguiu ir acompanhando e construindo a plataforma, né, sobre aquilo que o mercado pedia, sobre aquilo que o mercado estava necessitando, mas assim, muito em torno de outputs, de projetos, de construir eficiência para melhorar o processo de fazer pesquisa de mercado. Por causa desse carinho aí, vamos chamar de carinho, desse elemento que está na nossa vida há 3 anos, que é a inteligência artificial, né, isso está fazendo uma mudança de jogo dentro do nosso mercado absurda. Né? Não preciso nem falar disso. Na pessoa física ou na jurídica, a gente usa IA hoje 5, 6, 7, 8 horas por dia. E nesse sentido, acho que os últimos 2, 3 anos de AI, eles funcionaram muito para melhorar ainda mais aquilo que a gente criou lá em 2020. Eficiência, processo. Eu acho que a discussão agora é uma nova era, de fato, da IA, né, que ela vem por uma vez para, cara, poder dar um poder de orquestrar informações que antes não conversavam, pensamentos e metodologias que não se conversam, né, dados que, de certa forma, vivem em silos, em ambientes, em drives diferentes. Imagina o que isso é possível no nosso mercado hoje, né? E acho que a conversa foi muito sobre isso. Eu acho que, cara, do ponto de vista emocional, a gente está aqui hoje muito mais maduro, né, com clientes consolidados, né, olhando para expandir. Eu acho que é um motivo de orgulho é igual, mas ele é muito diferente, mas assim, os momentos são completamente diferentes. Se a gente pensar lá atrás, em 2020, cara, é muito, muito lá atrás. Eu acho que tem um ponto lá atrás, a gente falava uma coisa que parecia muito básica, mas que a gente acreditava muito, ainda acredita, na verdade, mas é um problema que ele parece um pouquinho mais solucionado, que era melhorar a experiência do respondente, melhorava, consequentemente, a qualidade dos dados. E isso continua sendo verdadeiro, é uma discussão que acho que ainda muitas empresas ainda precisam passar, a gente ainda pensa muito, né, como indústria em questionários extremamente longos e não trabalhar algumas premissas que a gente trabalha como equipe de marketing o tempo todo, de expande atenção, de experiência mesmo do consumidor, a gente não pensa isso no respondente. Mas esse era o foco lá atrás, né? Na qualidade do dado. E agora a gente vive uma era, talvez até uma evolução disso, que a gente melhorou como indústria muito a qualidade do dado, gerou uma enxurrada de dados, na verdade, e que a nova era de diferenciação não vai ser mais o acesso ou apenas a qualidade do dado, mas, na verdade, a capacidade de contextualizar esse dado junto ao seu negócio para orquestrar esses agentes e trazer essa equipe aí multidisciplinar, não apenas em disciplinas, mas também em origem, não, da matéria orgânica para o agente que começa a ser um team member ali
também. Então, acho que isso é muito legal dessa mudança. Fazendo um paralelo com melhorar a experiência do respondente, eu acho que hoje a IA ela está melhorando a capacidade do profissional de insights, assim, acho que nos trazendo, cara, literalmente superpoderes, assim, para que a gente sabe o quanto que esses departamentos hoje eles já influenciam as decisões dentro da empresa, sejam para as métricas, mas acho que isso tudo vai acelerar muito a velocidade do insight, né, e a capacidade da gente poder trabalhar com esse dado e ser realmente, de fato, um guardião desses dados dentro das companhias. Assim, acho que o momento ele não poderia ser melhor para isso. E feliz assim, os profissionais que estão, acho que agora, podendo tem aquela analogia, aquela máxima, né, de que os dados, o petróleo, e a gente viveu aí anos de pessoas furando poços, extraindo dados, e agora é muito mais sobre a gente trabalhar esse petróleo, né? Muito mais sobre conexão. Eu acho que a gente já está na era da gasolina aditivada. Isso, eu acho que a gente saiu da plástico. A gente já tá, exato, a gente já está construindo plástico, assim, talvez a gente ainda vá para a era dos carros elétricos, acho que tem um caminho, tem gente já nisso, mas é bem isso mesmo, assim, a extração de dados, a coleta de dados, ela é madura em muito sentido. E a gente vê o que há 5 anos atrás, 3 anos atrás ainda era um assunto, ele para de ser tanto um assunto sobre como coletar ou a qualidade da coleta, e agora se torna muito a qualidade da análise vinda pela IA. Então, como que a IA trabalha com esses dados que a gente aprendeu a coletar em escala, aprendeu a coletar em diversas fontes, assim. Pô, muito, muito, muito legal isso, muito inspirador, né? Acho que para nós, enquanto empresa, mas também para ver o trabalho que a gente faz no dia a dia andando, né, e sendo representado. E eu queria aproveitar também, para não ficar aqui só, né, a gente falando da nossa tese, da nossa visão, queria entender também como é que está o externo, como é que está a visão do mercado, quais foram os outros temas que as pessoas trouxeram para o evento. Então, se vocês puderem abrir falando aí o que mais chamou a atenção, o João já deu o spoiler de que, cara, IA é o fio condutor, mas imagino que as abordagens desse tema têm sido diversas aí, por aí, né? Perfeito. E é legal, talvez, acho que legal de participar desses eventos, acho que obviamente é sentar, escutar, né? Realmente eu achei o line-up de palestras muito, muito interessante, mas um segundo ponto que eu gosto de ver é a feira de soluções, né? De startups, de empresas consolidadas, o que essa turma está trazendo aqui para ou vender, ou apresentar, ou lançar. E a gente lembra quando tivemos lá nos Estados Unidos em 2023, falava de dados sintéticos. De dados, aí no próximo ano viraram as personas sintéticas. Cara, eu não vi um stand falando disso aqui dentro agora. Ao mesmo tempo, a gente vê a IA indo para aquela aplicação de moderação em escala de pesquisa qualitativa. Eu acho que é uma realidade já no Brasil também, algumas empresas estão usando. Mas assim, talvez eu arrisco a dizer que vai ser o próximo novo commodity do nosso mercado. Soluções muito parecidas, né? Tá todo mundo buscando né, olhando para esse horizonte agora e talvez, não sei, cara, eu não vi muito pouca diferenciação, assim, eu não usei todos os produtos, assim, mas... a gente teve a chance de conversar com alguns, não só com os fornecedores, mas também com algumas empresas que já estão aplicando isso aqui, pegar feedbacks bem honestos, assim, sobre a moderação por IA. E, assim, no tema geral, ela é uma moderação que ela não é nem em profundidade, nem em rasa o suficiente. É quase que, parece que cria-se uma terceira camada que não existia, que ela não é nem a camada tão objetiva e direta ao ponto quanto é a quant, nem uma camada tão profunda quanto é a quali tradicional hoje que a gente já executa. E que talvez tenha seu lugar na escala e no dia a dia do consumidor de CMI. Pensando na forma, é uma coisa que eu sempre falo, cara, pesquisa tem começo, meio e fim. Né? Você tem um problema a se resolver, novas perguntas, entrevista as pessoas, pega os resultados. Como o Fred falou, isso aí cobre uma camada, né, de conversa, de entrevistas, ele pode fazer super sentido, assim, mas hoje eu vi, assim, são pelo menos 8, 10 empresas apresentando soluções idênticas. Exato. Acho que, obviamente, um tem um diferencial, talvez na parte mais analítica do que na parte de entrevista, assim, mas ainda gera dúvida. Né? Aquela coisa do tipo, funciona como uma quali? Veja bem. Mas ele se aprofunda para muito além daquele, né, do porquê ou fale mais. Veja bem. Né? Mas acho que é isso, é um produto novo. Acho que se o mercado está nessa
voracidade construindo isso, pode ser que ele tenha um... Eu acho que é similar também, acho que esse contraponto que o João colocou no começo, ele é legal, assim, a gente viveu uma trend do dado sintético, que eu acho que ela não quer dizer que o dado sintético ele morreu. Você vê isso, assim, você passa pelos estantes, você vê que ele foi muito incorporado no portfólio de algumas empresas, mas ele deixa de ser tão central, assim. Então, até eu tendo a olhar isso aqui até com bons olhos, no sentido que o nosso mercado sempre foi um mercado muito suspeito com tudo, né, com muito pé atrás com as coisas. Ele está conseguindo fazer alguns ciclos de validação e de trazer isso para dentro com um pouquinho mais de abertura para inovação. Então, você conversa com as pessoas sobre dados sintéticos como um todo, isso vira o que talvez há 4 anos atrás era o herege lá em cima do palco, né? A gente viu uma palestra 4 anos atrás, que é 3 anos atrás, que a empresa que apresentou, ela passou por um escrutínio assim dentro do palco. Você vê que hoje muitas, talvez, as pessoas estivessem naquela mesma plateia, estão vendendo esse tipo de solução, estão acreditando nisso, né? Mas não mais como uma panaceia que vai acabar com o dado primário, isso acho que ainda é um fato, mas é uma das fontes que ela já está mais validada, que ela já está acontecendo, né? Até porque quando surgem essas inovações assim de início é legal, porque muita gente mergulha, mas elas não deixam de ser apenas tech show-off, né, no começo. Exato. E aí a gente começa a caminhar um pouco, trilhar esse caminho, entender como funciona, e aí começa a se destacar, não é a tecnologia em si, é como você usa e como você aplica. E para fazer esse pulo aqui, aí é difícil, aí tem que ter, né, um olhar bem carinhoso para isso. Eu acho que outra coisa interessante também, assim, esse talvez seja um tema, se a gente está falando de moderação por IA, que é uma tendência aí nos últimos 2 anos, acho que ela foi possível no último ano, para ser bem sincero, da inovação, da capacidade técnica e tecnológica que a gente tem um assunto, vamos dizer assim, antigo, um problema antigo que parece que ele voltou muito à tona. Então a gente teve algumas percepções, alguns stands aqui tentando resolver, algumas conversas sobre o tema, que é o tema aí, o fantasma, o elefantezão no meio da sala, que é a pesquisa B2B. Então, a pesquisa B2B que, né, recrutar quantitativamente, até qualitativamente no B2B, que é conhecidamente um dos desafios do nosso setor, ele parece que vem uma geração aí de empresas tentando resolver esse problema com mais qualidade de dupla validação, com novos processos, com uma abordagem talvez mais focada no social e num recrutamento que ele é feito via técnicas de marketing mais rebuscadas e não apenas contar com o painel e achar que o painel vai te entregar B2B, né? Porque a gente sabe que essa é uma... Em minutos por um precinho, não é sobre isso, né? E aceitaram agora, pelo menos acho que tiraram a falsa promessa da sala, assim, fazemos no seu devido prazo, né, no seu devido valor, assim, eu acho que é um cuidado... É um cuidado interessante, né? Para pesquisa é importante, para pesquisa é maravilhoso, é um cuidado com o respondente aqui que a gente deveria ter na sua devida proporção com um B2C também, que muitas vezes tratam como planilha, e sabemos que não é sobre isso. Mas no B2B também algumas soluções, algumas empresas colocando na linha de frente, que é core business deles. E é interessante, né? Porque acho que no Brasil chega um orçamento B2B lá, sobe aquele frio na espinha, a gente vê o que tem dentro de casa, o que não tem, começa a ligar para o recrutador, e aquilo que era para começar um projeto de 400 entrevistas viram 12 EPs. Exato. E faz sentido, porque a gente sabe onde a gente vai entregar o negócio. Até onde a gente consegue chegar, né? Com qualidade. Eu acho que assim, a gente está vendo fornecedores aqui, e talvez seja um mercado que ele não é sexy quando a gente fala de tecnologia, mas ele é um dos problemas estruturais do nosso setor que precisava ser resolvido, e a gente está vendo empresas se colocando para resolver esse problema com uma verdade, com uma sinceridade sobre o que é possível e conseguindo colocar isso num lugar de teste, de novas práticas. Então eu vejo isso com ótimos olhos, na verdade. Acho que é uma ótima notícia para o nosso mercado. Algo que a gente não viu, por exemplo, é um tema que praticamente não existia quando a gente vai para o IIX Latam. A gente foi nos últimos 2, isso aparecia muito pouco, mesmo no congresso recente da Isomar também, é um tema que é
praticamente não discutido lá. Então, acho que essa foi uma outra coisa legal. Pô, super maneiro. E se por um lado o B2B ele puxa no nosso mercado por esse lado do desafio, de uma dor latente ali que todo mundo tem um outro mercado que puxa também o Consumer Insights, mas mais pelo volume e pelo uso, que é a indústria de retail, né? E você eu vi que tinha algumas coisas relacionadas a retail esse ano. Cara, você viu alguma coisa legal aí nesse sentido? Pode aprofundar pra gente? Cara, eu acho que não retail itself, é o retail pelo retail, mas talvez a gente está entrando numa era de fato agora da convergência físico-digital. Exato. Que é interessantíssimo, assim, é um papo bem cabeçudo, mas a gente começou a entender agora, ver produtos, ver metodologias, né, de product placement, de implante de produto, de visita de ponto de venda, que tem capacidade de não só coletar dentro de um ponto físico, mas, cara, conectar com dashboards, sistemas de conhecimento de fora, de uma forma mais ágil, de uma forma menos artesanal de como era antes. Eu fiquei um pouco boiando. Acho que o Fred vai falar mais sobre essa área, mas assim, é algo que não dá para ver tudo em um dia e meio, dois, até para palestrar. Menos de 2 dias. Mas é algo que chamou atenção. Eu acho que assim, a pesquisa física não está no seu final, pelo contrário. Sim. Eu acho que ela está ganhando um jeito de operar muito interessante agora, e tinha bastante gente, e principalmente nas palestras também. Né? Sim. Eu acho que menos nos stands, mas assim, nas discussões, galera mostrando case, mostrando conexões assim, físico, digital, muito interessante. Eu acho que quando a gente fala de retail, assim, teve juntando fornecedores aqui, juntando palestras também, assim, a gente vê, e talvez tenha a ver muito com o momento em que o dado digital ele fica muito comoditizado em um sentido, né? E as experiências físicas elas ganham um novo significado, um novo protagonismo, assim, no sentido, vou botar, qualitativo do dado. Então você vê que também muita gente tentando atacar isso aqui e conectando isso aqui com algumas métricas clássicas da pesquisa quantitativa. Então, por exemplo, o design de embalagens, a experiência no ponto de vendas, os distinctive brand assets, essas metodologias que muitas vezes ficavam muito dependentes só de uma quant online, elas começam aí com as mesmas capacidades para uma experiência física do participante ali, para a gente conseguir avaliar isso num sentido mais, né, dentro dos 5 sentidos. Então, você está falando de formato de embalagem, você está falando de percepção do peso daquilo ali, e tudo isso aqui não necessariamente agora precisa ser moderado por uma pessoa para acontecer. Você consegue criar experiências mais autoconduzidas, e aí vem muito a tecnologia por esse sentido, mas também trazer o mundo físico para dentro. Assim, eu achei talvez uma das coisas mais legais, e eu realmente não tinha visto muita coisa que me chamava a atenção nesse espectro aí nas últimas participações que a gente teve. É isso, e para além do autoconduzido, né, acho que não só facilita isso, mas a forma de processar os dados ali, em tempo real, com métricas específicas desse tipo de coleta, que antes levavam jornadas ali de semanas. Agora a gente está falando de baixar isso aqui para poucas semanas, né, e não meses, assim. Realmente é interessante. Operacionalizar, né? Exato. E é o que a gente vive, né, gente? Tem uma extensão do nosso corpo aqui na nossa mão, possível de acessar qualquer coisa, qualquer hora, né, de pesquisar, de se cuidar, né, extensão médica, fisioterapia, acho que tudo agora tá indo para essa convergência de fato entre os dois universos, assim. Para pesquisa é muito, muito, muito interessante. Pô, cara, bastante coisa, a gente não tinha feito nada. Pô. Até que vocês trabalharam aí, né? Pô, por incrível que pareça. Dia cheio. Cara, Copa do Mundo, vocês me tiraram da Copa para vir para esse evento aqui. Muito mal. Até por isso, e como eu sei que a hora de vocês em euro é mais cara, vamos encaminhar aqui já para o final. Acho que, para um episódio especial, teve muito conteúdo e bastante coisa legal aqui que eu acho que vai ser útil para quem ouve, para quem acompanha o Data Stories. E antes da gente fechar, queria saber se
Tem mais alguma coisa que soltou os olhos de vocês? Alguma coisa que, porventura, a gente não tenha falado nesse mundo de coisas que a gente já abordou aqui? Fique à vontade aí para a gente encerrar. Máquina de croquete, a batata frita e a panqueca daqui. O João focou nessas grandes inovações, Cara, as máquina de croquete inovações eu holandesas. recomendo, é um absurdo. Eu acho que além dessas grandes inovações holandesas aí que são, né, a gente está falando de um povo bom de trabalho, assim. Tem uma coisa aí, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que até corrobora o que a gente falou lá no começo, assim. A gente está vendo uma mudança, ou pelo menos um apontamento de uma um novo uso, uma maturidade dos sistemas inteligentes, né, que unem o sonho da multimetodologia, que eu acho que é um tema que a gente vê falando muito teoricamente, já aí há décadas, em algum sentido, né? Ele começa por causa de GenAI ser mais possível, só que ele gera um novo problema, que é o problema de como modular esses dados, como trabalhar com esses dados contextualizados dentro de todas as suas peculiaridades. É o que a gente vem fazendo com o Genius Hub. A gente conhece esse assunto bastante, mas a gente vê que mais empresas, e aí a gente está falando com todas as particularidades de cada país, de cada mercado, estão fazendo. Então, você tem empresas aqui fazendo pedaços dessa jornada de uma forma muito legal, muito focada em governança de dados também. Outras empresas focando em abrir mais seus ecossistemas também. Então, eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais chaves, né? Aquele mundo onde é o painel fechado, é o dashboard fechado, isso começa a morrer e, particularmente, que bom que a gente não está mais ficando com essa necessidade de ser dono de todos os dados e emprestá-los para o nosso, né, para a empresa que, na verdade, é quem é dono daqueles dados, né, do consumidor. Então, a gente vê sistemas mais inteligentes, mais abertos, um ecossistema de parcerias também mais robusto, e eu acho que isso, cara, aponta muito para um lugar que a gente, cara, vem construindo no Brasil e que é uma necessidade real do consumidor, né, do profissional de CMI dentro das empresas. Então, a gente falou, sair da ideia de projetos e ir para uma ideia de uma inteligência coletiva. Eu vi um case muito interessante, uma empresa holandesa, que eles me falaram que tipo uma empresa, uma marca, né, holandesa, trabalha com um hub de agências, né? Tem lá sua agência de design, sua agência de 2, 3 agências de advertising, mais algumas agências de pesquisa. Eles foram contratados para construir um hub de conhecimento, de todo o conhecimento que é gerado por cada uma dessas agências, né? E dar esse acesso para que todas as agências, inclusive, possam consumir, né, esses dados para melhorar a estratégia do cliente que eles trabalham. Ao mesmo tempo, por conta de compliance e tal, eles fizeram de uma forma que os dados ficam totalmente anonimizados, né? Não tem logo, não tem branding, mas assim, tudo que você sabe, né, sobre aquela marca, sobre aquele produto, sobre sobre os estudos anteriores ou sobre as estratégias de cada uma das empresas, empresas concorrentes, né? Vamos supor, eles têm uma agência A e uma agência B que concorrem entre si, mas ela tem no mesmo cliente, elas vão beber as mesmas fontes de informação, de estratégia. Obviamente, eu acho que o cara olha o dado e fala, pô, isso aqui foi de não sei quem, mas acho que o conceito por trás é muito interessante. Fala, gente, vocês estão atendendo, né, essa única marca, então a gente vai construir essa forma para que tudo que vocês produzem para essa marca sirva de fonte de inspiração para vocês também. Você não tem que pegar o telefone, pedir para o teu cliente, perguntar se tem isso, sobre aquilo. Então, cara, os briefings, os estudos, os dados, as evoluções de tracking, então tudo dentro desse hub para que quem fornece pode... É muito maneiro, de certa forma, é um paralelo com o que a gente vem fazendo com o Genius Hub. Eu ia até falar que é engraçado citar esse case, porque é um case que tangibiliza o título da nossa palestra, né? Que é a era da inteligência coletiva. Uma ultra customização, nesse caso, né? Acho que é diferente do que a gente vem operando, acho que é esse hub de conhecimento de Consumer Insights da empresa, mas aqui é uma coisa de... Mas sobre o que o Fred falou, cara, as pessoas estão conectando dados, conectando aprendizados, acho que não é... Mas, putz, aquilo é daquela boutique, para fazer isso é só com eles, acho que de certa forma, né, e tem que ser isso, acho que no fundo o dado é do cliente. Tem de tirar muita coisa do dado. É isso. Galera, show de bola, né? Eu acho que é isso por hoje. Queria agradecer bastante aí, eu sei que não é fácil parar um evento no meio do evento para falar, né, e
enfim, trazer todo esse conhecimento, mas foi bastante rico, acho que bem legal poder vivenciar tudo isso também, aqui de dentro, né? Agora puxando a sardinha para o nosso lado, porque diferente do Fred eu posso puxar a sardinha, né? E é isso, muito obrigado, né, pela participação. Se quiserem deixar a mensagem final aí, antes da gente encerrar. Vamos, agora a gente vai voltar, acho que ainda tem agora mais algumas horinhas de evento, a gente ainda consegue pegar mais umas sessões. A gente volta para o Brasil bem inspirado, bem com não vou dizer uma certeza, porque em pesquisa a gente não pode falar de certezas, mas com boas tendências de que a gente está caminhando para o lugar certo e é continuar construindo, continuar trazendo também acho que tecnologia latino-americana, continuar trazendo as nossas especificidades, nosso tempero aqui para a Europa. Espero que ano que vem a gente consiga estar aqui novamente. É isso, tá falado. Diogão, parabéns pela nova posição de co-host do Data Stories. E, gente, acho que é isso. O AEX é muito legal. Não deixem de seguir o AEX, o Green Book. Eles fazem um trabalho de curadoria muito, muito interessante da nossa indústria. Dão espaço para novas vozes, para novas empresas. Eu acho que operam já na Ásia, na Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Acho que cada um tem um pouco da sua pegada. Vale muito a pena seguir. Cara, e recomendo. Não precisa vir aqui com uma cabeça de vender, pode vir aqui com uma cabeça de estudar, de conhecer o que está acontecendo, que é muito, muito maneiro mesmo. E é isso, né? Acho que nossa indústria ela precisa de eventos. É uma indústria tão fechada, acho que eventos como esse são legais para a gente, né, de fato, entender como que o clube está girando, para onde que o clube está olhando e fazendo acontecer. É isso, valeu, galera. Show de bola. Bom, pessoal, o João e o Fred vão continuar no evento, como falou, ainda está rolando a IAX, vão ter algumas pautas para trazer. Então, quando eles voltarem aqui para o Brasil, a gente ainda vai produzir algumas coisas, isso tanto nas coisas que a gente desenvolve aqui na casa, como de peças e materiais, e newsletters e etc. Então, não deixe de seguir a On The Go, né, para não perder nada disso. E se você está ouvindo aqui em qualquer agregador de podcast, também não deixe de dar o seu joinha, o seu like. Cada plataforma tem uma coisa, né, mas interaja com a gente, porque o Data Stories também é feito da participação de vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio e até mais. Valeu, galera. Até mais.